Boa noite a todos. Um bom retorno a todos também. Tá? Desejo um excelente retorno. É meio estranho, né? Esse semestre acabou ficando cortado aí por um período de 30 dias, né? Um pouco meio anormal, mas dada a circunstância, é até meio compreensível, né? Bom, pessoal, dando então continuidade nas nossas aulas, é o seguinte: a aula de hoje, dessa semana, a gente está programado para fazer uma revisãozinha bem rápida sobre o que a gente abordou, tá? Na verdade, eu quero abordar uma revisão bem rápida sobre o conceito de camadas com vocês, tá? E a gente vai entrar hoje na camada de transporte, tá? A segunda camada que nós vamos estudar. Estudo dessa camada, ele vai ser dividido em duas aulas, tá? Então, nessa primeira aula a gente vai ver o conceito da camada de transporte, o que a camada de transporte de fato faz, tá? E depois nós vamos estudar os protocolos dessa camada, tá? Então, lá na camada de aplicação, a gente tinha a presença de vários protocolos, né? Então, acho que vocês se lembram de alguns. Nós estudamos o HTTP, um pouquinho, né? Apresentamos o HTTP, o MQTT e o DNS. Mas existem vários outros. Então, tem aí o SNMP, SMTP, POP3, IMAP, enfim. Então, inúmeros protocolos realmente na camada de aplicação. Tá? Cada um servindo, RTP, cada um servindo aí uma aplicação em específico. Né? Aí a gente tem aí o grande burro de carga, que é o HTTP. Tá? O HTTP ele realmente é muito importante, é um protocolo coringa, vamos dizer assim, né? Utilizado por várias aplicações, né? Não só os navegadores e servidores web, tá? Mas várias aplicações. Já na camada de transporte, nós temos no contexto da internet, tá? Da pilha TCP/IP, nós temos apenas dois protocolos, tá? Que é o TCP e o UDP. Tá? Então, na aula da próxima semana, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Tá? Então, a gente vai ver o cabeçalho deles, vai ver como que eles funcionam, qual que é a diferença entre eles, né, mais aprofundado. E aí a gente encerra a camada de transporte. Tá? E aí a gente vai prosseguindo, vai descendo os modelos de camada. E antes da gente começar a aula propriamente dito, a gente, no final do ano, né, acabei mandando e-mail para todos. Eu deixei as atividades abertas até dia 30. Não sei se é até dia 30 ou 31, acho que é até dia 31. Estou vendo aqui, 31 é um domingo, né? Então, até dia 31. Então, todas as atividades, então, uma oportunidade aí para quem está com entrega atrasada, né? Falta, principalmente, tem essa oportunidade aí renovada para entregar elas, tá? Então, assim, essas atividades atrasadas podem ser entregues até dia 31. Tá? 31 é o limite, tá, pessoal? Depois, eu não tenho condição, vamos dizer assim, de tempo, tá? Tempo, esforço, para ficar corrigindo, tá tudo, deixar aberto, né? E ficar recorrigindo as coisas. Não dá, para mim é difícil, né? Então, 31 é o limite, realmente. Agora, o projeto da aplicação que vocês estão fazendo, esse daí, dependendo da situação, tá?
o pessoal tiver com dificuldade, eu posso estender um pouco o prazo dele, tá? Talvez estender aí umas 2 semanas, para que vocês tenham um fôlego maior para poder fazer o projeto da aplicação. Lembrando que esse projeto ele tem uma nota de 0 a 10, então a contabilização de nota dele na nossa disciplina é importante, tá bom? Então não deixem de entregar ele. E também lembrando que ele conta a presença para as 2 últimas aulas do ano passado, tá bom? Então é fundamental que vocês submetam a esse projeto, tá, para contabilização das presenças e também da nota, tá? Mas principalmente das presenças. A presença é uma coisa delicada no Instituto. Alguém tem alguma pergunta de começo aí, de retomada, alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Agradeço novamente aí a presença do pessoal que está aí online para ajudar a gravar a aula, né? Estudar aqui em tempo real, utilizar esse tempo para estudar. Não? Bom, ok. Beleza, então. Bom, peraí que o Matheus, talvez... Matheus respondeu. Não, beleza. Bom, então tá ótimo, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês por e-mail, no horário de atendimento, tá? Ou aqui mesmo pelo Teams. Eu vou abrir aqui a minha tela, compartilhar a minha tela com vocês. Tá? Só se vocês puderem passar um feedback, vocês estão vendo. Beleza. Bom, então, pessoal, só retomando, fazendo uma rápida revisão do nosso objeto de estudos. Então, nosso objeto de estudos é rede de computadores, né? E as redes de computadores, elas são complexas, né? São elementos complexos. Então, tudo que é muito complexo, para a gente poder estudar, para a gente poder projetar, pesquisar em cima daquilo, o ideal é que a gente quebre, né, esse sistema grande em partes menores, né? E os modelos de camadas são justamente isso, tá? São divisões, tá, num projeto de rede, tá, para que a gente possa observar partes menores. Essas partes menores, elas obviamente interagem entre si, mas elas possuem funções específicas que colaboram na comunicação em rede. Tá? E o modelo de camadas, ele é hierárquico, o que significa que uma camada inferior presta um determinado serviço para a camada superior. Essa questão da prestação do serviço entre as camadas é muito importante. Tá? E, igualmente importante, a camada oferece esse serviço abstraindo a camada superior de detalhes da implementação. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, a camada de apresentação no modelo OSI, camada de apresentação, ela oferece um serviço para a camada de aplicação, tá? Só que a camada de apresentação, ela oculta esses detalhes da camada de aplicação. A ideia é exatamente a mesma coisa que uma chamada de função, uma chamada de um método, tá? Em programação, tá bom? É a mesma ideia, o mesmo conceito. Provavelmente é implementado assim, tá bom? Quando eu falo provavelmente, na maioria dos casos, tá bom? Acaba sendo dessa maneira, talvez com exceção aqui das camadas inferiores, tá? De link de dados, camada física, que aí não é chamada de função, porque o código é implementado diretamente no hardware, mas é a ideia que a gente tem de abstração, tá bom? De conceitos. Então, existem 2 principais modelos de referência, e o nome modelo de referência, ele indica para a gente que isso daqui não é algo fixo, imutável, tá? Então, assim, é uma referência, é algo que a gente observa e adapta para a nossa realidade, tá bom? Então, esse é
o significado de referência. Então, sim, tem dois modelos. Tá? Então, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Tá? Ambos modelos realizam, tá, as mesmas funções. A diferença é que no TCP/IP, as funcionalidades da camada de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI, elas são unificadas em uma única camada no modelo TCP/IP. Tá? Aqui, transporte no modelo OSI é transporte no modelo TCP/IP. Rede no OSI vira internet. Só teve uma mudança de nome, mas a funcionalidade é a mesma coisa. Link de dados e física no modelo OSI vira interface com a rede no modelo TCP/IP. Tá? Então, ou seja, como se fosse duas funções que eu pego a funcionalidade que essas duas funções, que esses dois métodos desempenham e unifico em uma única função, um único método. Tá? Então, a nossa aplicação, ou melhor dizendo, o processo, né, que é a minha aplicação, ele reside aqui em cima. E aí ele faz uso de um protocolo de camada de aplicação, tá, para estabelecer a comunicação em rede. Tá? Por exemplo, aqui no caso da aplicação, como nós estudamos, o HTTP. Tá? Então, a camada ela é implementada através de um protocolo. Tá? Todas as camadas aqui vão ter a implementação, que é o protocolo. Tá? Então, o processo, a aplicação, faz uso de um protocolo de camada de aplicação para estabelecer comunicação com um outro processo, possivelmente residente em uma outra máquina. E, à medida que a função dos protocolos é desempenhada, né, ela vai aqui encaminhando, tá? Um protocolo vai encaminhando para o outro, né, nas camadas. Tá? Então vai descendo aqui as camadas e vai encaminhando para outros protocolos. No caso aqui, deixa eu escrever aqui, ficou meio brilhante, né? Então aqui, por exemplo, aqui a gente teria o protocolo HTTP. Aqui na camada de transporte nós teríamos o protocolo TCP. Então, o HTTP encaminha para o TCP. Aqui na camada de internet nós teríamos o IP. E aqui na camada de interface com a rede nós teríamos, por exemplo, o Wi-Fi. Tá? Então, um protocolo vai encaminhando para o outro para que a comunicação possa ser desempenhada. Na hora que chega no destino, né, ocorre o processo contrário. Né? Então, na origem, ele foi descendo. No destino, ele vai subindo. Então, chega pela interface com a rede, o Wi-Fi processa, encaminha para o IP. O IP processa, encaminha para o TCP. O TCP processa, encaminha para o HTTP, tá? E aí já está na aplicação. No último ano, nas últimas aulas, nós estudamos então a camada de aplicação. Então, a camada de aplicação ela é uma camada ingênua, porque ela não se preocupa com detalhes de como a comunicação vai ser dada. Então, ela não se preocupa se o dado chegou ou não chegou no destino, se ele chegou ou não chegou íntegro. Ela não se preocupa se o computador de destino estava do lado do computador de origem, na mesma sala, ou se estava em um outro país. Ela não se preocupa se o meio físico de transmissão era sem fio, com fio, se era cobre, se era luz. Não tem nenhuma preocupação do tipo. A única preocupação da camada de aplicação, dos protocolos da camada de aplicação, é organizar os dados que a aplicação quer transmitir. É organizar os dados que a aplicação quer transmitir.
Tá? Então, essa é a única finalidade da camada de aplicação. Então, o HTTP, a rigor, o que o HTTP faz? Ele organiza os dados que vão ser transmitidos de um local para o outro. Tá? O que o MQTT faz? A mesma coisa. O DNS, a mesma coisa. Tudo contextualizado para as aplicações. Bom? Agora, quando a camada de aplicação aciona a camada de transporte, que é o objeto de estudos da aula de hoje, né? Aí começa-se a ter uma preocupação com essa transmissão dos dados. A camada de transporte desempenha uma funcionalidade que a gente vai estudar hoje aqui, tá? E aí começa-se a observar como que a transmissão vai ser feita, tá? E bom, então é isso, tá? De maneira geral, uma revisão bem rápida, tá? Lá no Moodle, eu acabei deixando também um vídeo, tá? De um terceiro, de um outro professor, que apresenta o modelo OSI, o modelo TCP/IP, tá? Ali em formato de uma revisão. Então, acho que um vídeo tem uns 20 minutinhos, mais ou menos. É um item meio opcional. Se vocês estão seguros, se você está seguro com o conteúdo, então talvez não tenha necessidade de assistir, tá? Agora, se você é como eu, você acaba esquecendo as coisas muito fácil. Eu esqueço as coisas muito fácil. Eu preciso estar constantemente relembrando, né? Ainda mais depois de um período de férias desse, né? Então é interessante assistir lá para dar uma revisão, tá bom? Mas aqui eu dei uma pincelada também naquilo que a gente estudou nas últimas semanas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Pessoal, eu vou trabalhar assim com vocês aqui, pessoal que está aqui online, na proatividade, tá bom? Então, o que é isso? Vocês estão com alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação adicional, tá bom? Então, vocês podem tirar dúvida, vocês podem acrescentar alguma coisa, vocês podem corrigir o que eu falo também, tá? Não tem problema nenhum com isso. Às vezes eu falar alguma coisa errada, eu falo, não é assim, tá? Beleza? Não tem problema, vocês podem me corrigir também. Então, assim, qualquer interação, pessoal, por favor, partam de vocês. Não fiquem esperando eu falar não, tá bom? Então, eu não vou falar, eu venho aqui para ver se tem alguma coisa no chat, para ver se alguém escreveu, alguém que não tem microfone. De tempos em tempos eu dou uma olhada aqui, mas se por acaso você tem microfone, você pode me parar a qualquer momento, tá bom? E aí a gente tira as dúvidas e vai conversando assim, por favor, tá bom? É muito mais interessante, tá, pessoal? Vocês não sabem como que é complicado para o professor que está acostumado a lidar ali na sala de aula, ficar de olho nos alunos, né? A interação é muito mais fácil. É complicado para a gente mudar, né? Às vezes parece que a gente não está falando com ninguém. Então, quanto mais interação vocês fizerem, melhor, tá? Mais rico vai ficando o conteúdo, tá? Acho que todos têm a ganhar com isso, tá bom? Então, por favor, não tenham vergonha das dúvidas. Mas e se for uma dúvida assim? Se todo mundo estiver sabendo, pela minha experiência, quando você não está entendendo, tá? Existe uma grande chance dos seus colegas também não estarem entendendo, tá? Pela minha experiência como professor e como aluno também, tá bom? Então, me interrompam, a gente está aí para isso, tá? Bom, eu não vou ficar me prendendo aqui ao slide, tá, pessoal? Então, ficar lendo o slide aqui com vocês. Isso vocês podem fazer depois, tá? E melhor do que o slide, inclusive, é o livro. Tá bom? Então, lá no Moodle, tá? Deixa eu apresentar aqui o tópico da aula de hoje. Então, lá no Moodle, eu indiquei os tópicos que vocês precisam estudar. Tá? E o primeiro tópico que eu estou sugerindo aqui... Opa, não é esse.
O primeiro tópico aqui é a revisão, tá? É aquele vídeo que eu comentei com vocês. Mas aqui o segundo tópico é a leitura do livro, tá bom? Então, assim, pessoal, no livro está sendo explicado da melhor maneira possível, tá? Possivelmente muito melhor do que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? O meu papel aqui é abrir o castelo, entregar a chave do castelo para vocês. Quem vai entrar no castelo e desbravar o castelo é vocês. Bom, então aqui o meu trabalho é facilitar, tá? Mas o estudo real, na minha opinião, a parte mais importante é o livro, tá? Então é importante fazer a leitura lá, tá? Então tá aqui. Então tem a leitura do livro, tem a leitura da apostila, tá? E tem a videoaula. Então não adianta eu vir aqui ficar lendo a apostila com você, sendo que a apostila está aqui, né? Então eu vou passar por algumas coisas da apostila, obviamente, mas não vou ficar lendo constantemente aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou criar uma nova página aqui, tá? E para a gente entender a função da camada de transporte, é importante que fique claro a função da camada de rede, tá? A camada imediatamente inferior a ela. Então, a camada de rede. O que a camada de rede faz? Então, eu tenho aqui dois hosts, tá? Então, vou colocar aqui host A e host B. Tá? Host é hospedeiro, tá? É o dispositivo que vai ficar conectado na rede. Então, são dois dispositivos qualquer, tá? Aqui no meio desses dois dispositivos, eu vou colocar genericamente aqui rede, vou deixar aqui ou redes, tá bom? No sentido de que pode ser uma internet aqui. Tá? Pode ser uma internet. E esses dois dispositivos aqui estão conectados a essa infraestrutura, tá bom? Quando eu falo da camada de rede, qual que é a função da camada de rede? É simples. É pegar um conteúdo que está aqui no host A e mandar aqui para o host B. Tá? Se ele está na mesma rede, é uma tarefa mais fácil. Se ele está em redes diferentes, se torna uma tarefa mais complexa, por conta da presença de rotas diferentes, né? A presença dos elementos intermediários, dos roteadores e tudo mais. Então, camada de rede, comunicação, host a host. Essa é a função da camada de rede. Tá? No entanto, eu vou fazer novamente aqui os computadores, tá? Host A, host B, tá? E agora eu vou abstrair isso daqui, tá? Vou fazer uma linha única, tá? Mas a abstração, isso aqui continua, tá? No entanto, tanto no host A quanto no host B, possivelmente existe mais de um processo em execução. Tá? Então, vou colocar aqui P1, P2, P3. Indicando que aqui eu tenho 3 processos em execução que estão estabelecendo comunicação externa, comunicação na rede. E a mesma coisa aqui, tá? Eu vou só mudar aqui continuar aqui com a numeração, só para deixar separado, né? Mas são 3 processos também. Então, que tipo de processo? Pode ser, por exemplo, um navegador web, pode ser um comunicador instantâneo, né? Um WhatsApp da vida, pode ser um cliente de torrent, então qualquer aplicativo que esteja aí conectado. Tá? Bom, para a camada de rede desempenhar essa comunicação aqui, né,
cada host na rede possui um endereço. Tá? Então, esse host A possui um endereço, que é o endereço IP. Eu vou colocar aqui endereço IP X, tá? Não importa para a gente exatamente qual é o IP, pode ser qualquer IP. Então, e aqui também o endereço IP Y. Tá? A mesma coisa aqui. Tá? Então, endereço IP X e aqui endereço IP Y. Tá? Então, o que vai acontecer? O pacote, a unidade de transferência, ele vai sair do host A com destino ao endereço IP Y. Então, ele vai sair do IP X, remetente, com destino, destinatário, endereço IP Y. Né? E no caso de comunicação contrária e vice-versa. Então, beleza. Então, o pacote saiu daqui, chegou aqui. Beleza. Chegando no host B, né, eu tenho ali 3 processos possíveis que eu posso encaminhar essa mensagem. Então, para quem vai essa mensagem? Para qual processo que eu vou encaminhar esse pacote? É para o P4, para o P5 ou para o P6? Né? Então, além de endereçar o host, além do host ter o endereço, que é o endereço IP, se faz necessário que as aplicações, os processos que estão em execução, também possuam o seu próprio endereço. Então, nesse caso, nós estamos falando da porta, tá? Das famosas portas. Então, cada processo possui o seu próprio endereço, que é o número de porta. E como que é a porta? O que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, é a ideia, tá bom? Para a gente captar a ideia. Então, os processos possuem ali o número de porta, e o número de porta nada mais é do que um número. Por exemplo, aqui, 4.592, 3.974, e aqui, por exemplo, 10.001. E aqui desse outro lado, mesma coisa, tá? Vou colocar números mais baixos aqui, 80, 443 e aqui 22, por exemplo. Tá? Então, quando o P1, o processo 1 do host A, deseja estabelecer uma comunicação com o processo 4 do host B, como é que ele vai montar o pacote? Deixa eu apagar aqui. Então, lá no pacotinho, ele vai colocar assim: porta de origem 4592. Porta de destino 80. Né? Endereço de origem X. Endereço de destino Y. Tá? Então, tanto o host quanto o processo de origem e de destino estão endereçados. Vão ficar endereçados. O endereçamento das portas, ou seja, dos processos, é de responsabilidade da camada de transporte. E o endereço dos hosts é de responsabilidade da camada de rede. Tá? O transporte através do protocolo TCP ou UDP e a rede através do protocolo IP. Tá? Então, pessoal, esse nome, camada de transporte, ele pode gerar uma certa confusão. Tá?
Se fosse eu, Rodolfo, quem sou eu, tá? Mas se fosse eu, Rodolfo, lá na década de 80, na hora de dar os nomes, eu não daria nome de transporte, tá? Eu acho esse nome meio furado, tá? Porque, no fundo, todas as camadas fazem papel de transporte de um jeito ou de outro. Eu chamaria essa camada de camada de processo, tá? Ou camada de comunicação de processos, tá? Porque a finalidade da camada de transporte é manter uma comunicação lógica entre processos, tá? Que possivelmente estão residentes em computadores diferentes. Pode ser que eles estejam no mesmo computador também, não tem problema, tá? Mas possivelmente eles estão em computadores diferentes, tá? Então essa figurinha aqui, ó, né, ela é bem interessante, né? Porque ela mostra aqui dois sistemas finais. Então, esse carinha aqui e esse carinha aqui, tá? E mostra aqui as 5 camadas que são objetos de estudo da gente, tá bom? Aplicação, transporte, rede, enlace de dados física, tá? Desse lado e desse lado aqui. E se a gente prestar atenção, os elementos intermediários aqui no meio do caminho, os roteadores, né, não implementam a camada de transporte e nem aplicação. Eles só implementam até a camada de rede. Então, isso quer dizer que a funcionalidade da camada de transporte, da camada de aplicação também, né, mas o nosso objeto de estudos aqui é a camada de transporte. Ela só é implementada nos sistemas finais, tá? Quando o dado da camada de transporte chega no roteador, chega nos roteadores, tá? Ele é como se fosse uma caixa lacrada, tá? Um conjunto de bits que não são processados. Não são processados, tá bom? Então a camada de transporte ela é implementada somente nos destinos finais. E a finalidade dela é prover uma comunicação entre os processos. Então, uma comunicação lógica. Por que lógica? Porque essa comunicação não é direta. Tá? Não, então, por exemplo, no caso desses dois computadores, não tem uma conexão direta entre eles. Né? Ela é intermediada por dispositivos aqui no meio do caminho. Né? Então, por isso, é uma comunicação lógica, tá? Indireta entre os processos. Tá? Entre os processos. Então, a preocupação da camada de transporte é entregar um determinado conteúdo, tá, para um processo de uma outra máquina. Bom, então essa é a finalidade da camada de transporte, tá bom? Tô vendo aqui no chat. Ninguém tá com dúvida. Então, assim, presumo que vocês estão entendendo, tá, pessoal? Se não estiver entendendo, por gentileza, me interrompa, tá? E a gente vai ajustando. A gente vai explicando melhor. Tá? Uma coisa importante, um detalhe importante, é que o conteúdo que eu vou transmitir, tá? Aquilo que nós estamos chamando aqui de pacote, tá? Genericamente de pacote, a gente pode chamar também de PDU. Deixa eu criar uma nova página aqui. Tá? Então, aquilo que é o conteúdo, que a gente chama de pacote, outro termo aqui seria PDU, tá? Packet Data Unit, unidade de dados do pacote, tá? Esse termo, ele casa melhor com a camada de aplicação, tá bom? Então, ele é um termo aqui adotado mais na camada de aplicação. No entanto, quando isso chega na camada de transporte, ele muda de nome. Tá? Então, na camada de transporte, essa unidade aqui passa a se chamar
de segmento. Segmento. Bom, provavelmente... Deixa eu escrever aqui. Transporte. Provavelmente vocês devem estar se perguntando por que essa palavra segmento, né? Então, tudo que é segmento dá a ideia ali de algo que está fragmentado, né? Que está dividido. E é justamente isso. Tá? É justamente isso. Então, quando aquela unidade de transferência, aquele arquivo que o HTTP está transferindo, chega na camada de transporte, o que o TCP faz? O que o TCP vai fazer? Ele vai segmentar esse pacote. Ou seja, ele vai dividir ali um conjunto X de bytes em pacotes menores, que nós chamamos de segmento. Bom, por que isso? Porque imaginem, por exemplo, um arquivo de 1 GB. Então, imagina que aqui eu esteja falando de um arquivo de 1 GB. É bastante coisa. Um vídeo, por exemplo, né? 1 GB. Na hora que eu coloco esse arquivo de 1 GB inteiro no núcleo da rede, ou seja, nos roteadores, para que os roteadores possam entregar os dados, né? Pela internet, tá? Seria necessário que os roteadores tivessem uma cache, um buffer de recepção de no mínimo 1 GB, para que esse arquivo chegue ali no roteador. Então, chega no primeiro roteador, ele armazena o arquivo de 1 GB e envia para o próximo, e o próximo recepciona o arquivo inteiro, envia para o próximo. Ou seja, é impraticável. Tá? Então, para que isso não ocorra, tá? O pacote dividido em arquivos menores, tá bom? Em arquivos menores, tá? Essa divisão ela é feita com base em uma métrica chamada MTU, tá? Max Transfer Unit, unidade de transferência máxima. Então, o TCP vai segmentar, o TCP e o UDP também, eles vão segmentar isso com base nessa unidade. Então, se, por exemplo, lá o MTU é de 2048 bytes. Então, esse arquivo de 1 GB vai ser fatiado em segmentos de 2048 bytes. Então, cada um vai ter ali no máximo 2048 bytes. Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, tá? E aí, esses segmentos são encaminhados de forma independente. Tá bom? De forma independente. Então, só para a gente entender aqui a ideia por trás. Imaginem que esses círculos aqui no meio sejam os roteadores. Tá? Então, R1, R0, R1, R2 e R3. Então, eles estão conectados assim. Então, uma topologia aqui simples para a gente entender. Tá? Então, o que vai acontecer? O segmento aqui, imaginem que, por exemplo, ali, aquilo que eu quero transmitir resultou em 3 segmentos. Então, eu tenho o segmento 1, o segmento 2 e o segmento 3. Tá? Então, essas são as unidades que eu quero transmitir. Então, o que vai acontecer? Esses 3 segmentos, eles vão chegar aqui no roteador 0, tá? Só que aí pode acontecer uma coisa curiosa. Como existem mais de uma rota entre os computadores de origem e destino, pode ser, por exemplo, que o segmento 1 vem aqui por cima, e pode ser que o segmento 2 e o segmento 3 venham aqui por baixo. Tá? Ou seja, eles foram por rotas separadas. Por quê? Porque no momento de encaminhamento do segmento 1,
o roteador 0 determinou que aqui era a melhor rota. Naquele momento, esse daqui era a melhor rota. Então ele caminhou por aqui. Na hora que ele foi caminhar para 2 e o 3, né, a melhor rota mudou para essa. Então ele manda o 2 e o 3 para cá. E aí o que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer de chegar aqui no destino, chegar primeiro, chega o 2, depois chega o 3 e depois chega o 1. Então, o dado que eu transmiti, ele chega fora de ordem. Tá? Ele pode chegar fora de ordem. Os segmentos chegam ali, todos recortados. Se eles chegarem em ordem, ótimo. Se eles não chegarem em ordem, cabe ao protocolo da camada de transporte reordenar eles. Tá? No caso, esse trabalho de reordenação aqui, colocar eles em ordem, vai ser feito pelo TCP. Tá? E o UDP, o outro protocolo, o UDP. O UDP não faz isso. Tá? Quem reordena é o TCP. O UDP não. Chegou fora de ordem, azar. Pacote perdido. Tá? Então é assim que funciona o TCP e o UDP. Bom, então, é por isso que se chama segmento. Tá? Ele vai recortado ali para o destino. Bom, eu vou deixar aqui no texto, só para a gente fazer um comparativo entre o TCP e o UDP, tá bom? Então, ambos realizam uma tarefa macro de entregar de um processo de uma máquina para um processo de uma outra máquina, tá bom? O TCP, ele é um protocolo confiável e garante ordem de entrega. Então, o que é isso? Garante ordem de entrega. Chegou fora de ordem, ele reordena. Tá? O TCP faz isso. Então, TCP, Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão. Ele é um protocolo orientado à conexão. Então, isso significa que para o primeiro host, o host A mandar alguma coisa para o host B, antes disso precisa ser estabelecida uma conexão entre os dois computadores. Então, em outras palavras, os dois computadores precisam estar cientes dessa comunicação, cientes da presença um do outro, cientes de que um está enviando e o outro está recebendo. Tá? Cientes de quais segmentos chegaram, quais segmentos não chegaram, tá? Quais chegaram corrompidos, quais chegaram íntegros. Então, eles precisam ter essa conexão ali, né? Entre eles. Tá? Então, o que o TCP faz? Tá? Ele garante a ordem de entrega, tá? Ele garante a entrega daquilo que está sendo transmitido, garante a integridade daquilo que está sendo transmitido. Tá? Então, ele vai desempenhar aqui, né, essas funcionalidades. Né? Então, ó, eu vou começar aqui de cima para baixo, de baixo para cima. Garantia de integridade, controle de fluxo, que eu comentei com vocês, e ele também tem uma tarefinha de bônus, uma tarefinha bem importante para a internet. Tá? Para a internet como um todo. Tá? Que é uma boa prática, que é o controle de congestionamento. Ou seja, se o TCP notar que no meio do caminho, entre origem e destino, existe algum enlace, existe algum roteador abarrotado, né? Ou seja, que não está dando conta de transmitir, ou seja, o link está lento, o que o TCP faz? Ele abaixa a taxa de transmissão. Ele começa a transmitir em uma taxa menor. Então, fazendo isso, tá, o TCP ele garante que a internet não fique abarrotada. Porque não adianta nada, pessoal, chegar um dado no roteador e o buffer do roteador está cheio. Então, nesse caso, o roteador vai descartar o pacote. Então, é preferível o quê? Baixar a taxa de transmissão. Então, o TCP consegue fazer isso. Tá?
O TCP ele é um protocolo muito político, né? Ele realiza controle de congestionamento, garante a ordem de entrega dos segmentos, garante a integridade, né? Então, se um segmento vem corrompido, tá? O segmento ele pode chegar corrompido no destino ou ele pode não chegar. Tá? De qualquer maneira, tá? Não importa se acontecer uma ou outra, o dado que está sendo transmitido no todo vai ficar corrompido. Então, por exemplo, você tem uma imagem, né? Você quer ver a imagem inteira. Você não quer ver a imagem com uma falha, né? Um vídeo, na hora que você vai fazer download de um filme, assistir um filme no Netflix, por exemplo, né, no YouTube, você quer ver o vídeo bonitinho, fluido perfeitamente. Tá? Então, para a transmissão de dados que tem que ser íntegro, nós utilizamos o TCP. Tá? Aí você fala, Rodolfo, mas peraí, o que eu vou transmitir que não precisa ser íntegro? Tem alguma coisa que não precisa ser íntegro, que pode chegar quebrada no destino? Tem. Tá? Tem. E aí entra em cena o que? O UDP. Tá? UDP. Então, User Datagram Protocol, protocolo de datagrama do usuário. Por que ele tem esse nome, protocolo de datagrama do usuário? Datagrama é a unidade de transferência da camada de rede. Tá? Então, segmento, transporte, datagrama, rede. Tá? O UDP, ele nada mais faz do que entregar o datagrama que chegou na camada de rede para a aplicação correspondente. O UDP não faz nada. O UDP não faz controle de congestionamento, o UDP não faz controle de fluxo, o UDP não faz garantia de integridade. O UDP é aquele funcionário, né, chegou ali um pacote ali do correio, né? O TCP pega o pacote, tá, embrulha com carinho, dá aquela chacoalhadinha com carinho para verificar se não está quebrado o que está ali dentro, né? Ver se o pacote não está rasgado. Então, o TCP é esse tipo de funcionário. O UDP não. O UDP pega o pacote, chegou o pacote na mão dele, ele já entrega para o destino. Chegou o pacote, já entrega para o destino. Ah, mas o pacote está rasgado. O UDP não liga para isso. O pacote quebrou o que está ali dentro. O UDP não liga. Tá? O UDP ele é muito seco. Mas justamente por conta disso, o UDP ele é um protocolo rápido. Ele é muito rápido. Então, se der sorte, olha que legal, se der sorte daquilo que está sendo transmitido chegar com sucesso no destino, tá? Você ganhou tempo. Então, essa é a vantagem do UDP. Tá? Você fala, Rodolfo, mas o que eu transmito que não precise chegar ali íntegro? Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. O que nós estamos fazendo agora? Uma chamada online. Eventualmente, tá, é mais aceitável a minha voz, em algum momento, chegar cortado para vocês, alguma coisa ficar cortada, do que eu falar e vocês esperarem 3, 4 segundos para ouvir o que eu estou falando, por conta de uma possível correção de dados. Então, assim, o TCP ele pegaria minha voz, tá, e entregaria para vocês de uma maneira, de formato limpo. Só que se tivesse alguma perda de pacote, ele teria que pedir retransmissão. Não tem o que fazer. O TCP ele quer o negócio íntegro. Então, para fazer isso, ele pode perder tempo. Então, para a gente garantir aqui uma comunicação online, né, uma comunicação em tempo real, mais fluida, o UDP ele entrega picotado mesmo, e aí o protocolo da camada de aplicação recorta, né, tira aquele dado corrompido, tira aquele dado perdido e exibe para o usuário, né, faz o que tem que fazer. Tá bom? Então, aplicações em tempo real ou que exigem aí uma velocidade mais rápida utilizam o UDP. Tá? Então,
streaming ao vivo normalmente utilizam UDP, tá? E o DNS também utiliza UDP, tá bom? Por que o DNS utiliza UDP? Para que as consultas DNS sejam mais rápidas, tá? Então, se o DNS rodasse sobre TCP, as consultas iam ser mais demoradas. Então, por conta disso, tá, o DNS roda sobre UDP. Outro fato que torna o UDP mais rápido é que o TCP ele realiza, antes de transmissão de dados, ele realiza uma conexão. Tá? E essa conexão, o tempo para eu estabelecer uma conexão poderia ser utilizado para transportar dados, tá? Do ponto de vista do UDP. Bom? Agora, o UDP faz sim uma tarefinha. Ele verifica erro, tá? Ele verifica erro. Ele faz uma verificação de erro. O TCP também faz isso. O TCP também faz isso. Tá? Por que o UDP verifica erro? Aí depende da implementação do UDP. Depende de quem, vamos dizer assim, programou o UDP. Pode ser que o programador ali, a implementação, detecte o erro e avise a camada de aplicação, olha, tá errado. Tá errado. Tá? Ou pode ser que o UDP simplesmente detecte o erro e descarte o pacote sem avisar a camada de aplicação. Então, ele pode fazer essas duas ações dependendo da implementação dele. Tá bom? Bom, pessoal, eu dei uma visão geral aqui sobre eles. Tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar mais profundamente o TCP e o UDP. Tá? Eu vou continuar aqui a explicação, tá, do modelo da ideia geral da camada de transporte. Vou passar aqui para dois conceitos, que é a multiplexação e a demultiplexação. Bom, são dois conceitozinhos, são nomes difíceis, mas são ideias fáceis. Tá bom? Deixa eu verificar se alguém tem alguma dúvida. Isso, olha lá, o Matheus já foi atrás aí. Isso. Exatamente, é isso aí. Olha lá. Se der certo do bebê cair, né? Cair bem, cair confortável, tá no lucro, né? Meu Deus do céu, gente, isso aí é sério. Minha filha tá com 3 meses, dá até medo uma coisa dessa, viu? Mas legal, é isso mesmo. Bom, pessoal, multiplexação e demultiplexação. É o seguinte, aqui existe uma analogia, tá, que o Kurose realiza para explicar a função da camada de rede, tá bom? Que é uma analogia da troca de cartas de primos que moram em casas diferentes. Eu não vou passar por isso aqui agora, tá? É uma analogia que explica essa ideia de entrega dos processos que eu acabei de comentar aqui, tá? É uma ideia interessante, mas eu vou deixar, por questão de tempo, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou deixar para vocês lerem essa analogia aqui na apostila e, mais importante, novamente, lerem a analogia no livro, tá bom? Então, assim, vamos combinar o seguinte, eu vou ser bem pragmático aqui. Rodolfo, eu não leio o livro. Tá? Não quero saber, sinceramente, não quero saber. Não me fale isso, você não leia o livro. Mas, se você não lê o livro realmente, tá? Vamos combinar o seguinte, pelo menos esse trecho do livro você vai ler. Tá bom? Pelo menos esse trecho. Então, procura lá no livro, tá bom? É uma página, 2 páginas no máximo. Pelo menos esse você vai ler, tá bom? É algo importante. Não é nada que eu não tenha explicado aqui antes, tá bom? E nada que eu não vou explicar agora também no conceito de multiplexação e demultiplexação. Vamos lá, eu quero focar aqui nessa figura por enquanto. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Cadê aqui? Zoom. Reduzir. Ctrl menos. Beleza, dá para a gente ter uma ideia aqui. Então aqui, pessoal, essa figura, ela ilustra aquilo que eu apresentei para vocês antes. Tá bom? Então aqui eu tenho, olha lá, diversas aplicações sendo executadas em um host,
diversas aplicações sendo executadas em um host, e aqui diversas aplicações sendo executadas em outro host. Tá? Algumas aplicações utilizam TCP e outras aplicações utilizam UDP. E ambos, TCP e UDP, fazem uso aqui do IP, do Internet Protocol. Então aqui a gente tem a aplicação, tá? Aqui a gente tem transporte, e aqui a gente tem rede. Tá? Aqui a gente tem rede. Deixa eu ver melhor aqui. Rede. Tá? Bom, o que acontece? Cada aplicação, então, ele tem uma identificação, um processo tem uma identificação, que é o número da porta. Tá? Que é o número da porta. E cada aplicação aqui, pessoal, vocês, quem já está desenvolvendo, quem está programando, quem se lembra da nossa aula lá prática, né, de aplicação, da camada de aplicação, onde a gente utilizou Python, se lembra que para a aplicação abrir uma conexão em rede, ela precisa de um socket. Tá? De um socket. Então, o socket, pessoal, é a interface da aplicação, para se comunicar em rede, tá? Então, esse socket ele pode ser TCP ou pode ser UDP, tá? A questão aqui, pessoal, é que se eu olhar aqui do ponto de vista da camada de transporte, tá, como um todo, tá, sem observar TCP, diferenciação de TCP e UDP, o que vai acontecer? Os diferentes processos aqui, tá, que rodam sobre TCP ou sobre UDP, chega um momento que é aqui na camada de rede que eles afunilam, tá? Afunilam, né? Tá certo. Afunilam. Então, ele chega aqui que eles vão afunilar em um mesmo protocolo, tá? Em um mesmo protocolo. Então, a camada de transporte, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer o meio de campo entre as aplicações, mais especificadamente entre os sockets das aplicações e a camada de rede, o IP. Então, ela faz esse meio de campo, tá? Ou seja, aqui é como se eu tivesse diversos canais aqui de comunicação que em um momento eles acabam se afunilando em um único canal. Então, esse ato aqui, ó, de pegar dados de diversas fontes, que são as aplicações, e jogar em um único canal aqui, é chamado de multiplexação. Então é isso. Multiplexação é quando eu pego dados que se originam de diversas fontes e coloco elas em um único canal. Então, a multiplexação é um ato, é uma ação primordial da camada de transporte. Bom, a camada de transporte realiza o ato de multiplexação. Tá? E o contrário, né? Então, se a gente observar aqui no destino, né? Então, o dado, ele chega aqui, né? Chega aqui no IP, tá? E o IP, ele vai entregar ou para o TCP e para o UDP, e esses daqui precisam entregar os dados para as
aplicações. Novamente, sendo mais específico, para os sockets das aplicações. Então, novamente, tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho os dados chegando em um canal único, e aí eu preciso separar esses dados, entregando eles para aplicações distintas. Então, percebam que é o contrário. Tá? É o contrário. Então, isso daqui é a demultiplexação. Deixa eu escrever aqui. Demultiplexação. Rodolfo, qual que é a diferença do que você falou lá em cima? Nada. Eu só coloquei agora aqui os conceitos corretos. Multiplexação e demultiplexação. Tá? A função primordial da camada de transporte e rede, tá, é realizar essa multiplexação e demultiplexação. Interface entre camada de aplicação e camada de rede. Tá? Quem faz, então, multiplexação e demultiplexação é a camada de transporte. Tá? Tudo bem, pessoal? Tô seguindo aqui, tá? Tô seguindo aqui. Acredito que alguém quer perguntar alguma coisa? Esses conceitos são, né? O nome, principalmente, pode assustar. Então, beleza. Tá? Então, vamos lá, então. Bom, pessoal, o socket, tá? Essa interface aqui entre a camada, entre a aplicação, tá? E o protocolo aqui da camada de transporte, esse socket, ele precisa ser identificado. Ele precisa ter uma identificação. Aí vocês vão falar, Rodolfo, mas a identificação não é o número de porta? Não somente o número de porta. Tá? O socket, ele é mais complexo. Ele tem uma identificação, mas ele é mais complexo. A gente vai entender aqui o porquê disso. Bom, só antes disso aqui, tá? Só prosseguindo aqui, a definição de porta. Tá? Então, a porta, ela é uma identificação de um processo no sistema. Tá bom? A porta é uma identificação de um processo, e ele nada mais é do que um número inteiro que varia de zero até 65.535. Tá bom? Tá? De 0 até 65.535. Por conta disso, né, ele tem aqui 16 bits, ou vice-versa. Né? Por conta dos 16 bits, ele varia de 0 até 65.535. As portas mais baixas, pessoal, tá? As que vão de 0 até 1023, são conhecidas como portas bem conhecidas. Por quê? Essas portas aqui, elas são utilizadas para identificar os processos de serviços que são oferecidos por servidores. Então, por exemplo, um servidor web, um servidor DNS, tá? Um servidor broker MQTT, um servidor FTP, um servidor de e-mail. Tá? Então, esses serviços, tá? Esses serviços conhecidos utilizam essas portas mais baixas. Então, aqui eu tenho dois exemplos para vocês. Ó. O HTTP utiliza a porta 80 e o FTP utiliza a porta 21 e 20. Tá? Uma coisa importante também que a gente tem que indicar aqui, eu não coloquei aqui, tá? É que não é simplesmente a porta, é também o protocolo que essa porta utiliza. Então, no caso do HTTP, é o TCP/80. Então, a porta TCP/80 é diferente da porta TCP/IP.
Desculpa, da porta UDP 80. Tá bom? Então, só escrever aqui para ficar claro. TCP 80, tá? É diferente da porta UDP 80. Então, são portas diferentes. O que roda na porta UDP 80? Nada. Tá? Nada para não causar confusão. Tá? Porém, são portas diferentes. Tá? No caso do FTP, essa porta 21 e 20 também são portas TCP. Tá bom? Portas TCP 21 e 20 TCP. Tá? As portas maiores, aqui, maior que 1023, normalmente, eu coloquei aqui comumente, normalmente elas são utilizadas para as aplicações do usuário, para aplicações clientes. Tá? Então, deixa eu voltar aqui em cima, uma figurinha. Aqui nessa figurinha aqui, por exemplo, né? Então, aqui, ó, perceba, não, foi proposital, tá? Percebam que desse lado aqui eu coloquei portas com valores mais baixos, 80, 443, 22. E aqui, propositalmente, também eu coloquei portas com valores maiores. Tá? Então, essa máquina aqui, ela está atuando como cliente. Deixa eu ver aqui em cima. Ela está atuando como cliente. E essa outra porta está atuando como servidor. Tá? Então, as portas maiores, maior que 1024, normalmente são utilizadas para identificação dos processos clientes. E as portas mais baixas, normalmente, são utilizadas para identificação de processo servidor. Por que eu estou enfatizando a palavra normalmente? Porque isso não é algo fixo. Bom? Tanto que, por exemplo, lá no Python, quando eu demonstrei para vocês, acho que eu coloquei a porta 10.000, se eu não me engano, né? Uma porta alta. Então, essa porta alta, ela está atuando ali como servidor, não tem problema. Tá? Agora, normalmente, os serviços mais conhecidos utilizam portas mais baixas. Tá bom? Portas mais baixas. Bom, voltando na questão do socket. Tá, pessoal? Socket, da interface, então, aqui das aplicações. Pode ser, deixa eu criar uma nova página aqui. Tá? Imaginem que eu tenho aqui, por exemplo, um servidor web. Tá? Um servidor web. E o servidor web utiliza o protocolo HTTP, que é a porta 80. Tá? É a porta 80. O que acontece? Esse servidor web aqui, tá? Eu poderia perguntar para vocês, quantos sockets existem em um servidor web? Quantos sockets existem em um servidor web? Tá? E a resposta seria, depende. Quantas conexões TCP existem com esse servidor web nesse momento? Então, pode ser que, nesse momento, existem dois clientes. Aqui o cliente A e aqui o cliente B, e ambos estão realizando aqui uma requisição para esse servidor web, nada demais. Tá? Então, nesse caso aqui, quantos sockets existem? Tá? Existem dois sockets, pessoal. Tá? Então, tem um socket aqui para atender essa conexão. E, diminuir aqui, existe um outro socket aqui. Então, esse aqui, um socket. Tá? E aqui tem um outro socket para atender essa conexão. Tá? Por quê? Porque, como a comunicação aqui no caso do TCP, né, a gente está falando aqui de conexão TCP por conta do HTTP, tá?
ela é bidirecional, tá? Então fica fluindo dados aqui do cliente para o servidor. Então o cliente solicita um dado, o servidor manda o dado para o cliente. O cliente solicita mais um dado, tá? O servidor manda o dado para o cliente. Então, uma conexão bidirecional. Na hora que chega aqui, não basta ir com destino à porta 80. Tem que ir para, vamos dizer assim, para interface específica de conexão entre o servidor e o cliente, que é o socket. Tá? O serviço está sendo identificado pela porta 80. Tá? Mas o cliente aqui, ele tem uma interface própria com esse servidor aqui. Tá? E esses sockets aqui, eles têm uma identificação. Eles recebem uma identificação. A gente já vai ver como que é dado isso. Deixa eu ver se alguém está com alguma dúvida. Ninguém está com dúvida, né? Tá 1h15. Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui. Tá? Tá? Depois eu volto aqui, pessoal. Mas vamos lá. No caso do UDP, ou melhor, eu vou voltar aqui. Perdoe, gente. Eu vou voltar aqui e eu vou terminar essa identificação aqui. Eu ia começar pelo UDP, mas acho que eu vou... Já que eu comecei pela identificação do socket pelo TCP, eu vou terminar aqui. Tá? Como que esse socket aqui, então, efetivamente, ele é identificado? Tá? Vamos verificar aqui. Então, esse cara aqui, ele tem uma identificação, uma tupla de 4 dados. De 4 dados. Tá? Tupla com 4 dados. Né? Então, a identificação dele. Primeiro, endereço de origem. Endereço IP de origem. Segundo, porta de origem. Terceiro, endereço IP de destino. E quarto, porta de destino. Tá? Então, essa interface aqui exclusiva, né, entre o cliente A e o servidor web, ela é identificada por esses 4 elementos aqui. Tá? E essa daqui também. Tá? Esse cara aqui também. Tá? Então, por exemplo, no caso do cliente A. No caso do cliente A. Vamos dizer que o processo aqui dele, o processo esteja sobre a identificação da porta 43.590. Tá? E o IP dele seja 10.0.0.1. Tá? Aqui o cliente B, vamos imaginar que o processo aqui esteja sobre a identificação de 50.539. Tá? E aqui o IP desse cara seja, sei lá, 10.0.30.40. Tá? Então, como é que vai ficar a identificação do socket? Tá? Deixa eu apagar aqui, para a gente uma coisa mais... Como é que vai ficar a identificação, então, aqui desse socket? Vamos ver aqui. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Endereço IP de origem, 10.0.0.1. Porta de origem. Qual que é a porta de origem? 43.590. Endereço IP de destino. Né? Não, esqueci de colocar o IP aqui do servidor. Deixa eu colocar aqui o IP para ele.
Vou colocar aqui no IP, 10.0.50.9, por exemplo. Então, o endereço IP de destino, 10.0.50.9. Porta de destino, 80. Então, esse socket aqui, a identificação dele é dado por todos esses registros. Tá bom? Já o outro socket, qual que vai ser a identificação dele? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui, puxar aqui. Eu não posso copiar, tá, pessoal? Então, endereço IP de origem. Quem que é o endereço IP de origem? É 10.0.30.40. Porta de origem, 50.539. Tá? Endereço IP de destino, 10.0.50.9. E porta de destino, 80. Então, percebam que os registros no todo são diferentes. Então, se eu observar que todos eles são registros diferentes. Então, eles conseguem identificar com exclusividade cada um dos clientes aqui. Tá bom? E, mais especificadamente, o processo de um cliente. Né? Se, por acaso, o cliente A, por exemplo, tiver um outro processo, vamos colocar aqui um outro processo, o processo 10.000, mais simples aqui no nome, 10.000, tá? E esse processo também resolve traçar aqui uma conexão com o servidor web. Tá? Então, por exemplo, né, você está navegando num site. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Espera aí. Vamos ser mais práticos aqui. Então, abre lá, uol.com.br. Beleza. Tá, então, isso daqui gerou um socket com o servidor do UOL. Aí eu venho aqui e faço assim, ó. uol.com.br. Vem aqui, é o mesmo site. Tá? Mas isso daqui gerou um outro socket com o servidor web. Então, aqui, esse socket tem que ter uma identificação e esse socket também tem que ter uma identificação. Tá? É o que a gente tem aqui. Tá? Então, duas conexões da mesma máquina. Será que elas vão ser iguais? Né? Vamos ver como é que elas vão ser, então. Então, vou pegar aqui. Vou puxar aqui. Vamos lá. Endereço IP de origem. É o mesmo IP. 10.0.0.1. Porta de origem. Essa vai ser diferente. Qual que é a porta nova? Porta 10.000. Endereço IP de destino. 10.0.50.9. É o mesmo endereço. Né? Porta de destino é a mesma porta também. 80. No entanto, por conta da porta de origem, aqui, ó, né, a tupla inteira acaba sendo diferente. Tá? A tupla inteira acaba sendo diferente. Então, por isso que é possível a presença de mais de um socket, né, entre uma máquina, né, um cliente e um servidor. Tá bom? Então, esse aqui é a identificação dos sockets por TCP. Tá bom? Então, a multiplexação e a demultiplexação, elas acabam ocorrendo aqui, então, pessoal, individualmente, tá, para cada socket. Tá bom? Individualmente para cada socket. Tá bom? Só uma curiosidade aqui, tá? Como que a aplicação aqui ela vai manter vários sockets? Possivelmente, ela está abrindo aqui threads diferentes, tá bom? Então, cada socket é uma thread, ou pode ser um subprocesso, um processo filho também, não tem problema, tá bom? Então, o que está correndo aqui é paralelismo, tá bom?
difícil, pessoal. Só hoje ninguém tá perguntando. Então, ou eu tô com a cabeça bem descansada, tô explicando aqui que o pessoal tá entendendo, ou minha esposa é uma santa, trouxe água para mim aqui agora. Então, beleza, tá? Bom, isso, pessoal, no caso, tudo que eu tô falando aqui é no caso do TCP. Tá? O TCP ele é orientado à conexão e ele exige tudo isso. Bom, no caso do UDP, a coisa é mais simples, porque no UDP não existe conexão, tá bom? Então, como é que funciona no caso do UDP? Vamos lá. Deixa eu criar aqui uma nova página. Então, novamente, eu vou colocar aqui 2 computadores, tá? Então, aqui, cliente e aqui servidor. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? No caso do UDP. Estamos falando aqui agora do UDP. Como o UDP não tem conexão, então a ideia é que o cliente envie alguma coisa para o servidor e vice-versa. Tá? Simplesmente envie. Pum, envio para aquela aplicação. Então, existe sim o socket. Bom, então vou desenhar aqui o socket. Aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, uma aplicação, vou colocar aqui o DNS, tá bom? O DNS, por exemplo, ele opera em cima do UDP. O DNS, ele opera na porta 53, tá bom? 53 UDP. Então, o que vai acontecer? O cliente, ele vai mandar aqui, deixa eu colocar aqui entre retângulo. O cliente, ele vai mandar aqui uma solicitação, né? E vai ser aberto aqui um socket, né, para o envio dos dados. Só que esse socket aqui, a identificação dele é muito mais simples. Tá? A identificação dele aqui, basicamente, ela vai ser o endereço de destino do servidor e a porta de destino dessa máquina. Bom? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Vamos ver se estou falando besteira para vocês aqui. Isso mesmo. Desculpa, pessoal, deu um feio aqui na cabeça. Mas é a porta, o socket, então a identificação do socket. É endereço de destino e a porta de destino. Simplesmente assim. Então, esse socket aqui ele tem essa identificação, endereço de destino e porta de destino. Então, se o endereço desse servidor aqui o endereço dele for 10.0.0.50.4, tá? Então, qual que vai ser a identificação aqui desse socket? Endereço de destino 10.0.50.4. Porta de destino 53.
Tá? Ah, mas o cliente e o servidor, né? E se tiver mais de uma pessoa encaminhando, ela vai encaminhar, pessoal, para o mesmo socket, tá bom? Para o mesmo socket. Então aqui não existe conexão, tá? Então o servidor não guarda nenhum tipo de dado do cliente durante a transferência dos dados. O cliente simplesmente manda, tá? Então ponto final, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu estou chegando quase no final da aula. Dando aqui quase 1h30 de gravação. Beleza, tá? Tá tudo de boa. Bom, então é o seguinte. Essa figurinha aqui é uma figurinha do livro, tá? E ela ilustra para gente o porquê que o cliente precisa ter um endereço de porta também, tá bom? Quando um cliente aqui representado pelo hospedeiro A faz uma solicitação para o servidor, aqui, né, representado por servidor B, tá? Ali no segmento TCP ou no segmento UDP, vai estar lá, porta de origem, 19.157, porta de destino, 46.428. Tá? Então, a porta de origem está aqui e a porta de destino está aqui. Né? Então, chega aqui. Quando o servidor responder para o cliente, o que o servidor vai fazer? Ele vai inverter as portas. O que era a porta de destino, opa, peraí, essa figura tá... Não, tá certo, tá certo. Não, peraí, essa figurinha parece que tá meio errada. Porta de origem, 19.000. Aqui é a porta de origem. Essa figura tá errada, pessoal. O que acontece aqui? Tá errada. Aqui é a porta de origem, 19.157, porta de destino, 46.428. Aqui, a porta de destino vai ser 19.157 e aqui a porta de origem passa a ser 46.428. O que aconteceu aqui? O cliente fez uma solicitação para o servidor. Origem, destino. Quando o servidor responder para o cliente, o que ele precisa fazer? Ele precisa inverter o número de portas. Tá? Acho que na hora de traduzir aqui o livro, aqui eles traduziram errado. Então, a porta de destino acaba sendo essa, né? Porque o servidor vai voltar para o cliente aqui o dado, e a porta de origem acaba sendo a porta do servidor. Tá bom? Então, por isso que o cliente precisa ter uma identificação de porta, tá? Para que o servidor possa responder para ele, né? E aí ele vai colocar ali identificado no segmento, né? Então, a figurinha... Pessoal, eu tirei... juro por Deus que é isso mesmo, tá errado. Eu tirei print screen isso aqui do livro, tá bom? E eu acabei, assim, não me atentando aqui com detalhes. Mas tá errada a figura no livro, tá? Essa... Tira um print screen lá do livro. Pessoal, então assim, só recapitulando o que a gente viu aqui. Tá? Nós vimos então a função macro da camada de transporte, tá bom? Que é oferecer comunicação entre os processos, tá? Possivelmente residente em máquinas diferentes. Nós vimos aí a diferença entre o TCP e o UDP, que são os dois protocolos da camada de transporte, as principais diferenças. Nós vimos o conceito de multiplexação e demultiplexação, tá? Que é a função macro da camada de transporte.
fazer o meio de campo entre a camada de rede e a camada de aplicação, tá? Nós vimos que os sockets, né, que é essas interfaces aqui, né, entre a camada de transporte e a camada de aplicação, possuem aqui identificações. Essas identificações, elas variam entre o TCP e o UDP, né? No TCP, ela é composta pelo endereço IP de origem, porta de origem, endereço IP de destino e porta de destino, justamente para que possa haver aqui uma comunicação fluida entre as máquinas. E nós vimos também a identificação de socket por UDP, né? Onde eu só utilizo o endereço de destino e a porta de destino para endereçar o socket. Além disso, também nós vimos aí rapidamente o conceito de porta, tá bom? Número de 16 bits. Portas baixas são utilizadas para identificar os servidores, os serviços mais conhecidos. E portas altas são utilizadas para identificar os clientes, normalmente. Tá? Isso não é uma regra fixa. Bom, então, procurei expor o conteúdo aqui de uma forma a dar uma introdução para vocês, tá bom? Então, novamente, a aula não é só o vídeo, tá bom? O tempo total da nossa aula é de em torno de 3h30, né? E o vídeo vai ficar aí com 1h40 no máximo. Então, tem o tempo da leitura, o tempo da apostila, o tempo de fazer os exercícios. Então, tudo isso faz tempo da aula. Então, se a gente fica só com o vídeo, tá? Ou fica só com a apostila, acaba ficando um pouco pobre. Tá? Então, realmente o objetivo nosso é utilizar diversas fontes multimídia para o nosso aprendizado. Tá bom? Os que estão presentes aqui, tranquilo? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, maravilha. Tá, então, obrigado então pela participação de vocês. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado para quem está aí acompanhando o vídeo. Bons estudos aí para todos. Caso de qualquer dúvida, estou à disposição. Horário de atendimento, quinta-feira, das 6 às 7 da noite. Ou por e-mail, também estou disponível aí durante a semana. Mais tardar um dia, eu respondo o e-mail. Parar a gravação.